A paz seja com todos, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes e agradecidos a Deus por nos encontrarmos. Estamos iniciando uma nova semana de estudo. Louvado seja Deus por Ele preservar a nossa vida e também nos dar o desejo, o interesse de conhecer mais a palavra de Deus a cada dia, de buscar comunhão com Deus, de buscar companheirismo e ter a certeza da presença dele conosco. Nós agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também queremos agradecer a vocês que clicam no dedinho de joinha e ainda agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Mauri e Eliane, são de Lajeado Baixo, lá em Guabiruba, Santa Catarina. Elizabeth de Oliveira é de Pimenta Bueno, em Rondônia. Ventolino Brandão é de Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Creuza Maria Teixeira e Evilásio são de Vilhena, Rondônia. Wilson e Creuza são de Laranjeiras, em Minas Gerais. E Wilson e Creuza, eles são primos da Creuza lá de Vilhena, em Rondônia. Que Deus abençoe vocês. Estamos orando por vocês. E também um alô especial para Marisa de Oliveira Sequini e Valmir, lá de Francisco Beltrão, no Paraná. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui nos encontramos em Tua presença, agradecidos por tudo que Tens feito por cada um de nós. Te agradecemos pela vida, pelos cuidados, proteção, livramentos que nos Tens dado. E te agradecemos por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente na mente, no coração de cada um daqueles que estão estudando a Bíblia e que tenhamos a mente aberta para entender a Tua Palavra e aceitar a Tua vontade em nossa vida. Nós pedimos que estejas com todos aqueles que estudam conosco e que passam por momentos difíceis, têm as suas lutas, tribulações, angústias, dor, sofrimento, enfermidades. Abençoa, Pai, a cada um e cura-os conforme for a Tua santa vontade, liberte-os e aqueles que nos pedem orações, que as bênçãos estejam sobre todos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar o nosso estudo na carta de Paulo aos Efésios. Nós já estudamos 3 capítulos e hoje, essa semana, nós vamos começar o capítulo 4 de Efésios. E aqui no capítulo 4, Paulo ele vem falando sobre o corpo de Cristo, que é a igreja, e esse corpo unificado através de Jesus, que é o cabeça da igreja. Aqui em Efésios 4, versos 11 e 12, Paulo diz: E ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Paulo vem dizendo claramente aqui que é Deus quem concede os dons e capacita cada um conforme melhor aprouver a Jesus. Ele sabe exatamente aonde cada um de nós que estamos estudando a Bíblia podemos ser usado na igreja. E então, conforme diz aqui Paulo, ele capacitou alguns para ser apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, há diversidade de dons na igreja. Às vezes uma pessoa pode ter vários dons, mas às vezes nós gostaríamos de ter um dom que nós vemos alguém exercendo e nós não temos aquele dom, mas nós temos um outro que Deus nos capacitou para este outro dom. Por quê? Porque Deus, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós e como é que nós vamos desenvolver esses dons que Ele nos concede. Então, Paulo, ele está usando aqui no capítulo 4 a alegoria, né, do corpo, um corpo humano, no caso, o nosso corpo, para demonstrar um ponto de vista espiritual. Para o apóstolo Paulo, o corpo humano, que é a igreja como o corpo de Cristo, o corpo humano é composto de várias partes com habilidades diferentes e todas as partes do corpo devem trabalhar juntas para que o corpo seja saudável. E então, começando aqui no capítulo 4, nos versos de 1 até o verso 6, o apóstolo Paulo ele vem dizendo: Portanto,
como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Paulo vem dizendo então, aqui no capítulo 4, nos versos de 1 a 6 que nós lemos, que deveremos viver segundo o chamado que nós recebemos, viver de modo digno. Que chamado? Chamado para sermos cristãos. Não foi aqui chamado para ser apóstolo, como foi o apóstolo Paulo, chamado por Jesus, e nem os discípulos que Jesus escolheu para segui-los. Paulo está falando aqui que deveremos viver de modo digno do chamado que receberam, que é o chamado para sermos cristãos, sermos seguidores de Jesus. E então nós precisamos viver de modo digno. As pessoas que nos conhecem, elas precisam ver que nós somos diferentes das pessoas que não têm Jesus em sua vida. E então, Paulo, ele diz aqui que o cristão, aquele que é chamado por Jesus, ele precisa desenvolver em sua vida a humildade. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Então, um cristão verdadeiro, por mais culto que ele seja, por mais instruído que seja, por mais capacidade que ele tenha, ele vai ser humilde. Ele não vai se sentir superior aos demais que não têm tanta cultura, que não têm tanto conhecimento, que não têm alguns dons que gostariam de ter. O verdadeiro cristão, ele não vai se sentir superior, ele vai se sentir útil na causa de Deus com aquilo que Deus lhe concedeu. Então nós precisamos entender que quando Paulo fala aqui em humildade, ele não está dizendo que nós deveremos achar que os outros são superiores a nós. Também não. Somos iguais. O que tem cultura, o que não tem cultura. O que tem dons e o que não tem dons. Somos todos iguais perante Deus. Deus ama a todos igualmente e trata a todos igualmente. Nós é que fazemos diferença. Porque nós somos seres humanos, nós somos pessoas que, às vezes, têm a cobiça no seu coração, têm inveja, têm alguns problemas, espirituais, e então a pessoa não se relaciona bem, se acha superior, quer mandar, quer determinar e tem que fazer do jeito que ele quer. Então nós precisamos ver a humildade como uma virtude, não uma virtude negativa, de depreciação, não. Uma virtude positiva, uma virtude de apreciar e servir os outros. Esta é a verdadeira humildade que o apóstolo Paulo fala aqui no capítulo 4 e no verso 2. E ainda, Paulo ele vem dizendo aqui que nós deveremos ser mansos. Ainda está aqui no capítulo 4, verso 2. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente. Pacientemente é como? Com amor, com mansidão. Precisamos ter mansidão. Jesus, ele praticou, ele viveu a mansidão. Jesus ele foi afrontado de todas as formas aqui quando esteve aqui na terra, mas Jesus jamais perdeu a sua paciência. Jamais ele se alterou, a não ser naquele caso quando ele expulsou os vendilhões lá do templo. Ele mostrou a autoridade e não ele agiu com raiva, não, com autoridade, porque estavam fazendo da casa de Deus uma casa de negócios. E então ele expulsou os vendilhões lá do templo e também os cambistas. Então a mansidão, ela é essencial, juntamente com a humildade na vida do cristão. E então, aqui Paulo ainda fala que deveremos ser longânimos. Ele diz que aquele que é longânimo, ele está pronto a servir. Diz ele aqui no verso 3, façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo
e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Então nós precisamos ser longânimos, ser pacientes, estarmos prontos a fazer a vontade de Deus em nossa vida, unidos em um só corpo, em um só Espírito e uma só esperança. A igreja precisa de união. Os membros precisam viver unidos. É claro que às vezes existem diferenças, de pensamentos, mas deveremos nos unir na doutrina. A doutrina nós não podemos abrir mão dela. É a palavra de Deus. Mas com relação a costumes, a pensamentos, pode haver divergência, mas o Espírito é um só. E nós temos uma só esperança, que é estarmos muito em breve com Jesus na eternidade. E isso vai acontecer muito breve. Sabemos que os últimos acontecimentos nos mostram que Jesus está para voltar. E ele virá para buscar aqueles que permaneceram unidos pelo vínculo da paz, como diz aqui Paulo no capítulo 4 de Efésios, verso 3, ligados pelo vínculo da paz. E ele diz aqui que existe um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Então, não deve haver divergência nessa questão, porque há um só Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a quem nós servimos. Há uma só fé, a fé em Jesus Cristo, nas suas promessas e na salvação que ele nos proveu através da sua vida, da sua morte e ressurreição. E há também um só batismo, que é aquele batismo de imersão, que a pessoa é afundada na água, mergulhada na água. Esse é o batismo bíblico. Não existe outra forma de nos batizarmos para aceitarmos a Jesus em nossa vida. E este detalhe nós vamos tratar mais no estudo de amanhã. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram hoje conosco estudando a Bíblia. Nós ficamos felizes, agradecidos por novas pessoas que se unem a nós cada dia para entender a palavra de Deus. E temos orado por vocês, para que o Espírito Santo trabalhe conosco, em nossa mente, em nosso coração, nos ajudando a aceitarmos a verdade da palavra de Deus e caminharmos com Ele. Mesmo em meio a lutas e problemas que nós enfrentamos, nós caminhamos com o Senhor Jesus e com certeza nós em breve estaremos com Ele nos céus. Que Deus nos dê um bom dia, que Deus nos ajude nas nossas necessidades e não nos esqueçamos. O apóstolo Paulo, ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.